E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada especial de hoje é Melânia Amorim. Melânia é médica ginecologista, obstetra, PhD, cientista, pesquisadora, professora e feminista e ativista. Ela é professora na Universidade Federal de Campina Grande e professora de mestrado e doutorado do IMIP, no Recife. Ela foi coordenadora do Comitê de Morte Materna de Campina Grande e coordenadora do Núcleo de Parteira Urbana. Melânia, muito obrigada por sua participação aqui no Cai na Roda da TV GGN. Você vai conversar hoje com Patrícia Faerma, Gabriela Lodi e eu, Lourdes Nassif. E vamos, antes de começarmos essa conversa, que promete, vamos pedir a vocês que deem o like no vídeo, espalhem, comentem, para que Cai na Roda se torne importante e relevante também dentro da plataforma YouTube. Melânia, vamos nós. Eu, por idade, sou a primeira a perguntar aqui. Muito se fala atualmente, muito se denuncia atualmente a questão da violência contra a parturiente. Hoje temos na mídia um caso que foge do que eu estou te perguntando, porque aquilo não é uma violência simples, não é uma violência obstétrica, aquilo é um estupro, é outro ponto. Mas a violência obstétrica quando que a mulher exemplos do que ela passa que se configura como violência e ela não percebe. E o que ela pode fazer para você, como da área, você como obstetra, o que essa mulher pode fazer para interromper esse crescendo de violência que a gente só sabe que está não crescendo porque tem sido denunciado, né? Bem, antes de mais nada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer, uma satisfação imenso, mulheres. E eu quero dizer que violência obstétrica, nesse caso, também está caracterizada, porque existem múltiplas intersecções entre os diversos tipos de violência obstétrica. E a violência sexual é um tipo de violência obstétrica. Então, a gente pode examinar sob esses dois recortes. A violência obstétrica é qualquer forma de violência que seja perpetrada durante a gravidez, durante a assistência ao aborto, que às vezes é deixado de lado, durante o parto e durante o puerpério, embora seja principalmente em torno do parto, dos momentos que imediatamente precedem o nascimento e nos momentos que sucedem, que ela seja mais frequente. E ela pode se caracterizar por violência física, por maus tratos verbais, violência psicológica, violência sexual, negligência e recusa de procedimentos e também pelo uso inadequado, inapropriado de procedimentos e tecnologias, que talvez seja a face menos visível e por isso, às vezes, algumas mulheres não se percebem vítimas de violência porque elas não se deram conta, porque não receberam informação, porque o pré-natal foi falho, porque a sociedade não se interessa em passar essas informações, mas, por exemplo, obrigar o uso de ocitocina, que é o hormônio para estimular hormônio exógeno para estimular as contrações uterinas, ficar em jejum, repouso forçado ao leito, uso rotineiro de episiotomia, e obrigar a parir na posição deitada, muitas vezes com os membros amarrados. Isso é violência obstétrica. E a violência física tem uma intersecção aí, porque, por exemplo, se você faz um procedimento que não é necessário, uma episiotomia, se você faz uma manobra de Christelet, que é empurrar a barriga da mulher com força, da parturiente, para que o bebê nasça com o único objetivo de encurtar o período expulsivo, a gente está tendo uma intersecção de violência física com procedimentos e tecnologias, uso inapropriado de procedimentos e tecnologias.
E essa eu digo que é a face menos visível, e é por isso que praticamente todas as informações que a gente tem de incidência, de prevalência da violência obstétrica são falhas, porque a gente teria que perguntar e questionar, investigar tudo isso. É a pessoa que se percebe vítima de violência porque tem uma tipificação de um desses casos, mas também essa face menos visível, que é a maior parte do iceberg, a gente só vê o topo do iceberg, os maus tratos físicos, verbais, a violência sexual, mas esse grande corpo de procedimentos inadequados, de práticas e procedimentos ultrapassados, de falta de assistência ao parto baseada em evidências, isso dificilmente é somado. E para a gente ter uma ideia, revisões sistemáticas com meta-análise já demonstraram que essa incidência de violência obstétrica em torno do parto é de 43%. Se a gente for somar todos os procedimentos e intervenções usados de forma inapropriada, usados de rotina, usados sem o consentimento da vítima, porque ela é, sim, uma vítima, isso daí também é violência obstétrica. E nesse caso em particular, a gente teve essa intersecção terrível da violência sexual, mas ela também tipifica violência obstétrica. Melanie, eu queria aproveitar a pergunta da Lourdes para explorar um pouquinho mais sobre isso, porque, assim, é muito interessante visualizar a situação da palavra. Quando a gente fala em violência, as pessoas tendem a pensar em algo o mais extremo possível, né? O mais grave possível, o mais extremo possível. Eu queria te perguntar qual que é a necessidade e a importância de a gente falar sobre a violência obstétrica e lembrar que a violência obstétrica, dentro dos exemplos que você passou, são coisas que muitas vezes, até muitas mulheres não sabem que estão vivenciando, né? Eu tenho muitas amigas que relatam que durante a gestação, o médico foi muito atencioso, muito cuidadoso, e durante o momento do parto, né, a mulher está numa situação muito ali, ela está numa situação complicada, com dores, com toda a situação do momento do parto, né, e ela é convencida muito facilmente, por exemplo, de que ela não poderia ter um parto normal e que precisaria, por exemplo, da cesárea. E aí o médico utiliza também de seus conhecimentos, né? Convence ela de que ele sabe que, por exemplo, ela é obrigada a fazer uma cesárea, porque se coloca em risco a vida dela, coloca em risco a vida do bebê, a mulher ali na situação de dor, ela não sabe se é realmente isso, mas ela confia, ela acredita e ela cede, e acontece alguns tipos aí de violência, então, obstétrica. Então, qual que é a importância de se falar sobre isso e de conscientizar mulheres sobre essa situação? Então, eu tenho insistido reiteradamente em diversas entrevistas ao longo dos anos, e isso não é novidade, que o nome é violência obstétrica, que isso é uma forma de violência contra a mulher, que ela ocorre essencialmente porque o modelo de assistência ao parto que a gente vivencia, no qual a gente está inserido, é um modelo misógino, patriarcal, machista, excessivamente tecnológico, muito medicalizado. E é essa a origem, o cerne da violência obstétrica. E a gente tem que perceber como violência e nomear corretamente o problema, porque o que a gente vê é o contrário, conselhos e sociedades rejeitando, refutando o uso do termo violência obstétrica, em vez de tentar mapear, entender a exata dimensão do problema e fazer o possível para resolvê-la. Então, a gente vê exatamente pessoas que não são pessoas, são representantes dos conselhos das sociedades, as famosas entidades médicas. Tem entrevista aí no Google. Entidades médicas contestam pontos de vista da entrevista da professora Melanie Amorim. Se você digita Melanie Amorim no Google, eu acho que essa é a terceira ou a quarta entrada. Em vez de aparecer o muito que eu já fiz, minha produção acadêmica, minha defesa em conteste,
dos direitos das mulheres, uma das primeiras entradas é essa, porque as entidades médicas contestam isso, elas querem varrer o problema para debaixo do tapete e negar o uso do termo, em vez de procurar resolvê-lo. Então, a gente tem que perceber que isso é violência. Esse termo violência obstétrica surgiu dentro dos movimentos feministas, num diálogo com as pessoas envolvidas na humanização da assistência ao parto, porque a gente reconhecia isso vem desde a década de 70, isso como uma forma de violência de gênero. E violência não é somente o ato de bater, né? A gente sabe disso, de ter maus tratos físicos. Então, ela envolve essa ampla gama de possibilidades psicológicas, sexual, uso de procedimentos inadequados, maus tratos verbais, e é violência obstétrica, porque é uma forma de violência contra a mulher. E a gente tem que nomear para poder combater, porque eu escrevi já com colegas feministas um artigo que é disponível em português e em inglês, foi publicado na Revista Brasileira de Saúde Materna e Infantil, Quem tem medo da violência obstétrica? E a gente não deve temer nomear, a gente não deve temer o termo. Pelo contrário, reconhecer o termo, incorporar o uso desse termo, é talvez o primeiro passo no caminho redentor de a gente resolver a violência obstétrica. Porque por mais que a gente entenda que possa doer nos colegas médicos se reconhecerem como violentos, e talvez seja por isso que há tanta resistência ao uso do termo, muito mais dói nas mulheres que foram vítimas desses atos violentos. E aí toda a minha empatia, toda a nossa empatia, toda a nossa solidariedade estão incontestavelmente com elas, com as mulheres. Melania, eu também queria te perguntar, há um tempo atrás a gente também ficou sabendo de um caso que eu acredito que ficou um pouco famoso também de violência obstétrica, que foi de uma influenciadora digital chamada Chantal, que ela no parto do segundo filho dela, de uma menina, como ela é influenciadora, foi gravado tudo, o médico dela também teve frases agressivas, eu acho que ele empurrou a barriga dela, se eu não estou enganada, durante o parto com muita força, xingou ela, enfim, e ela foi à tona com isso, em relação, porque também esses casos são muito abafados, a gente não escuta muito ouvir falar disso, e ela foi uma das primeiras blogueiras mais famosas, eu acho que a denunciar esse tipo de ação publicamente. E depois, quando esse caso foi à tona, eu fiquei pensando o que fazer nesse caso, quando você vê que você está sendo vítima de violência obstétrica, seja no pré-natal, ou seja no momento do parto, o que fazer? Porque o próprio marido dela estava do lado dela e ele mesmo não sabia o que fazer naquele momento, ele não sabia como agir, as pessoas, a equipe dela não sabia como agir, ela não sabia o que fazer. Eu também tenho curiosidade para saber se tem alguma organização, algum organismo de fiscalização para que esse tipo de ato seja impedido também. O caso de Chantal, ele é bem emblemático, porque demonstrou que ninguém ou quase ninguém está imune a ser vítima de violência obstétrica, embora a gente tenha intersecção importante com racismo, com LGBTQI+, fobia, e com diversas outras, com classismo, com capacitismo. Então, assim, se a gente colocar numa pirâmide, existe uma hierarquia de opressões e as mulheres pretas, pobres, a população LGBTQI+, as pessoas com deficiência, elas vão ser mais alvo de violência obstétrica, mas ninguém está imune. E no momento em que a pessoa está sendo vítima de violência, pouco há o que fazer, porque a situação de vulnerabilidade é muito grande e o poder médico, o poder de quem está prestando assistência da saúde naquele momento é muito grande. E agora o que a gente orienta é o que a gente pode fazer para prevenir a violência obstétrica e como denunciar depois que ela ocorre, porque naquela cena de parto, transformar aquele cenário numa guerra é muito... que já está ocorrendo, mas é muito complexo. Então,
Como prevenir? Primeiro, a gente teria que ter uma compreensão ampla de que sem a reforma estrutural desse modelo, sem que a gente mude os currículos médicos, sem que a gente tenha uma ampla discussão de classe, de feminismo, sobre sexismo, sobre direitos humanos, direitos das mulheres nos cursos de medicina, sem mudar esse modelo que é, como eu disse e repito, ele é essencialmente misógino, machista, patriarcal, sem essa ampla mudança que se requer estrutural na formação médica e sem a inserção de profissionais de enfermagem, de enfermeiras obstetras e obstetrizes no modelo, fica impossível resolver de uma forma completa, mas tentando se proteger, a gente orienta informação. Informação é extremamente importante e eu creio que vocês estão fazendo isso também, divulgando o que é violência obstétrica, saber como é que ela ocorre, procurar identificá-la e desde o pré-natal estar atento aos sinais de violência que podem já surgir no âmbito da assistência pré-natal. Toques dolorosos, recusa a discutir sobre o parto, enrolação no sentido de convencer a mulher, uma cesariana, que não era o que ela desejava inicialmente, e elaboração de um plano de parto em que se colocam todas as vontades, se estabelece um rol do que a pessoa desejaria de condutas e procedimentos, como proceder em determinadas situações, o que é que ela quer, o que é que ela não quer, e reforçar a presença do acompanhante e de doulas. Pode até ser que no caso de Chantal, aliás, isso não evitou a violência obstétrica, mas talvez tivesse sido assim muito pior sem essa presença do acompanhante, porque o acompanhante e uma doula vão funcionar como advogados da parturiente e vão coibir, sim, certas formas de violência. Essa violência obstétrica, esse estupro que aconteceu muito recentemente, vocês sabem que o acompanhante foi colocado para fora da sala de cirurgia. Se um acompanhante persistisse ao lado da parturiente durante todo o trabalho de parto e numa cesariana ficasse com ela até o final da cesariana, acompanhando parturiente, paciente e bebê, certamente isso teria impedido aquele ato naquele determinado momento. Então, apesar da gente reconhecer que o problema é muito amplo, é estrutural, mas existem essas medidas que são direitos já conquistados. O direito ao acompanhante vem desde 2005, com a lei do acompanhante, a lei 11.108, que estabeleceu que todas as instituições são obrigadas a garantir a presença de um acompanhante. E a presença da doula, que tem inúmeras vantagens, dentre os quais aumentar a experiência de satisfação com o parto, diminuir a dor, diminuir a taxa de cesarianas e de partos instrumentais. Então, diminui os procedimentos que não são indicados naquele determinado momento e diminui também o nascimento de bebês deprimidos com APGA abaixo de 7 no 5º minuto. Então, essas são medidas que poderiam ser tomadas para prevenir a violência obstétrica. Uma vez que ela esteja sendo perpetrada, daí a importância do acompanhante, porque a parturiente está muito vulnerável naquele momento. Então, um acompanhante esclarecido, um acompanhante orientado, uma doula, poderiam tentar intermediar e dizer, não, ela não quer, ela disse que não queria essa manobra de empurrar a barriga. Ela não quer. Reforçar, na medida do possível, os desejos, as necessidades que foram descritas no plano de parto. E uma vez que tenha ocorrido já a violência obstétrica, denunciar. Denunciar porque a gente precisa das denúncias para mapear e para resolver os problemas, para fazer uma profilaxia, mas também para obter justiça naquele caso.
Então, a gente tem que denunciar a ouvidoria do hospital, é o primeiro passo, porque o hospital tem que saber que esses atos estão sendo perpetrados, esses atos que muitas vezes são, de fato, hediondos. Denunciar à Secretaria Municipal de Saúde, denunciar ao Ministério Público, denunciar à Defensoria Pública, e se houve dano, lesão corporal, é caso de fazer um boletim de ocorrência, de ter denúncia na delegacia de polícia, bem como isso deve ser encaminhado para os conselhos regionais envolvendo qualquer tipo de profissional, pode ser o conselho de medicina, o conselho de enfermagem, o conselho de fisioterapia, qualquer profissional que tenha participado desse ato de violência obstétrica deve ser denunciado aos seus conselhos. Quem sabe assim os conselhos se deem conta da magnitude do problema e passem a se empenhar em formas concretas de resolvê-lo. Desculpa, eu estava travada aqui. Eu ia perguntar o que estava faltando nas faculdades de medicina para que essa relação fosse diferente, não só com o paciente, mas dentro do próprio hospital. Porque o que chamou a atenção no caso da violência sexual que está sendo veiculada agora, o que chamou a atenção foi que as enfermeiras optaram por deixar a moça passar por isso para que tivessem uma prova, porque, caso contrário, seria a palavra delas contra a do médico e elas eram o elo mais fraco. Então, esse tipo de relação também assusta um pouco, porque, meu Deus, a enfermeira viu uma profissional gabaritada, está ali fazendo a sua função, e não ter confiança que a palavra dela basta para alguma coisa, então isso assusta um pouco. Olha, toda a minha solidariedade às enfermeiras e toda a minha revolta contra o que acontece nos ambientes hospitalares em que há uma hierarquia muito rígida, em que os médicos são os donos do poder. Imagine dentro dessa hierarquia um médico homem, cis, branco, hétero. Já é difícil a gente combater o machismo no dia a dia, imagine dentro da hierarquia hospitalar, que é muito rígida, onde, infelizmente, impera esse conceito de que médicos são superiores das enfermeiras. Então, eu quero aproveitar aqui para expressar toda a minha solidariedade às enfermeiras, porque certamente elas não teriam sido ouvidas, e certamente elas chegaram ao ponto de ter que procurar gravar para exibir provas, porque senão não teria sido dado crédito a elas e ainda poderia ter havido sanções contra elas. Há cerca de 2 anos, nós passamos por um processo de violência dentro do local onde eu trabalho, em que um médico agrediu verbalmente a médica que estava prestando assistência a uma cesariana, as médicas, aliás, e, de forma geral, agrediu todas as médicas, porque ele estava extremamente irritado, descompensado, e ele agrediu todas as médicas de uma forma geral, dizendo palavras de baixo calão. E nós médicas, nos reunimos para enfrentar esse tipo de violência. Fomos à praça pública, nos manifestamos, exigimos que isso fosse reconhecido, que medidas fossem tomadas, e isso terminou há pouco tempo, depois de ser afastado para investigação, esse profissional ele foi demitido. E no processo, quando a gente começou a denunciar, quando a gente foi à praça pública, é que finalmente veio à tona que ele era um opressor e agressor das enfermeiras e também de mulheres que eram submetidas à cesariana e que estavam sob os cuidados, tendo já sido violento com elas de diversas formas, inclusive veio à tona que ele tinha pegado uma perneira, que é aquele local, aquela parte da mesa de parto onde se coloca os pés, uma perneira de ferro, e teria tentado agredir uma
técnica de enfermagem com isso. E por que foi que elas não denunciaram antes? Porque não tinham medo do descrédito. E foi preciso que as médicas se reunissem, porque nós temos, dentro dessa hierarquia, mais credibilidade do que isso, para que viesse à tona tudo que ele já tinha feito, oprimindo a enfermagem e também sendo violento contra as pacientes. Então, assim, isso demonstra bem que existe, infelizmente, essa hierarquia. E empoderar a enfermagem, e dar oportunidade para que o modelo seja, de fato, transdisciplinar e que tenha uma participação mais ativa da enfermagem, que é a enfermagem obstétrica, que as obstetrizes elas passem a assumir o seu papel na assistência ao parto, tanto assumindo a integralidade do cuidado nas gestações e nos partos de risco habitual ou de baixo risco, como também participando da condução do trabalho de parto, ajudando a equipe em outras situações, mesmo quando há gestações de alto risco. Isso é uma das formas também da gente coibir a violência obstétrica. E isso parte também desse empoderamento, desse reconhecimento da importância fundamental da enfermagem nesse processo. E nas faculdades, mais uma vez, está faltando tudo, está faltando sociologia, está faltando antropologia, está faltando discussão de direitos humanos, está faltando um currículo antenado com as nossas realidades, que seja baseado em evidências científicas sólidas. Não se concebe que, hoje em dia, as pessoas continuem praticando sempre os mesmos atos, porque eu aprendi assim, há 30 anos eu fiz assim e tenho ótimos resultados. Então, essas práticas, esses procedimentos obsoletos, desnecessários, ultrapassados, têm que deixar de existir, porque dentro das faculdades tem que se ter um currículo baseado em evidências científicas, que seja transmitida essa prática da medicina baseada em evidências, e não de seus substitutivos que não podem resistir hoje a uma análise mais aprofundada do que é correto ou não na prática médica. Doutora, você até me chamou a atenção quando você falou desse procedimento de empurrar a barriga, que ele tem um nome, né? Um nome. Então, porque em 1868, Samuel Christaller, um obstetra alemão, ele propôs essa manobra. Vejam só que foi no século XIX, sem que ele tivesse feito nenhum trabalho assim, nenhum ensaio clínico randomizado para determinar se essa prática era efetiva, quais eram os riscos associados. Então, hoje, diversas revisões sistemáticas mostram que essa manobra ela pode até encurtar o período expulsivo, mas ela não traz nenhum efeito benéfico para parturiente, e nós temos vários relatos de casos, séries de casos, de efeitos catastróficos dessa manobra, que, ao contrário do que disse o secretário de Atenção Primária da Saúde, não é uma manobra feita com suavidade. Suavidade obstétrica na barriga das outras é refresco, porque ele defendeu publicamente a violência obstétrica na coletiva de imprensa, quando foi a ocasião do lançamento da caderneta da gestante. Então, essa manobra é inconcebível, ela é ultrapassada, ela é démodé, ela não se baseou em nenhuma evidência científica para sua introdução, e ela traz danos à saúde das mulheres. Ela é proscrita pelas diretrizes internacionais da Organização Mundial da Saúde de 2018, e é proscrita por nossas diretrizes. Nós fizemos essas diretrizes aqui, e elas foram publicadas em 2017 e não foram substituídas, então elas estão valendo. Então, elas são uma manobra que é proscrita pelas diretrizes internacionais e nacional. E essa manobra ela está na caderneta, então, da gestante, como uma recomendação? Ela não está na caderneta da gestante, mas durante a coletiva de lançamento da caderneta da gestante, o senhor secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara Medeiros Parente,
ele disse que tinha que se acabar com essa utilização do termo violência obstétrica, que desagregava, que não tinha sentido, e ele defendeu a manobra de Christelé. Eu acho que ele não chegaria ao ponto de colocar na caderneta da gestante. O que se colocou na caderneta da gestante é que poderia haver indicações de episiotomia de uma forma que ficou minimizando os efeitos prejudiciais que uma episiotomia pode ter, e ficou silenciando essa nossa reivindicação de episiotomia nunca mais. Doutora, citando então esse exemplo que você deu do secretário, né, e você tinha mencionado que uma das medidas que devem ser tomadas pela gestante que sofreu violência obstétrica é denunciar, né, e entre os órgãos a ser denunciado estão os conselhos regionais de medicina. Atualmente, os conselhos, eles dão conta dessas demandas e eles validam ou não? Porque a gente viu no episódio do estupro da gestante durante o parto na semana passada, que o Conselho Federal de Medicina foi cobrado a se manifestar, porque na segunda-feira, quando a notícia foi divulgada, no domingo mesmo e na segunda-feira, não houve manifestação. O Conselho Federal de Medicina foi se manifestar somente na terça-feira, após toda a repercussão enorme nacional, né, que emitiu, então, uma nota falando sobre o tema. Os conselhos, eles, como que, na sua opinião, eles estão atuando? Eles estão dando conta dessa, de dar a credibilidade? Para você ter uma ideia, o CREMESP está denunciando agora e entrando com ação exigindo a suspensão pela OAB da advogada que tem um curso para ensinar sobre violência obstétrica. Então, os conselhos não validam absolutamente nada, porque os conselhos, em sua grande maioria, e o CFM, sim, com certeza, não reconhece o termo violência obstétrica e não reconhece todo o arcabouço enorme desse problema, porque você tem uma ideia que 43% foi o que viu a revisão sistemática dos países da América Latina sem considerar as práticas e procedimentos inapropriados. Esse número sobe para dimensões estratosféricas se a gente considera, por exemplo, dados da pesquisa Nascer no Brasil, que foram publicados em 2014, que mostram, por exemplo, uma taxa de cesarianas de 55%, uma taxa de episiotomia de 54%, uma taxa de manobra de Christelé de 37%, 92% das brasileiras que tiveram parto vaginal pariram na posição de litotomia. E a chance, nesse grande estudo, de ter um parto completamente livre de intervenções, eu não estou dizendo que não possa ter havido intervenções bem indicadas. Evidentemente, deve ter acontecido, que isso foi no país todo, mas mesmo assim, esse indicador é muito importante. A chance de uma mulher ter um parto completamente livre de intervenções foi somente 5%. 95% tiveram alguma intervenção. E isso não bate com o que é recomendado pelas evidências científicas. Há necessidade de intervenções em determinados casos, mas são poucos casos. Não se pode conceber que 95% das brasileiras tenham tido todas elas intervenções. A gente não pode acreditar que 55% das cesarianas tenham sido, correspondam a indicações bem baseadas em evidências científicas sólidas, as indicações, eu diria, reais. Eu escrevo um dos posts mais lidos do meu blog, tem milhões de acessos, sobre indicações reais e fictícias de operações cesarianas. E realmente a gente vê que existem muitas indicações que não têm absolutamente nada a ver, não são baseadas em evidências científicas e são utilizadas como pretexto para enganar as mulheres. Elas começam a gravidez, estudos já demonstraram isso, 70% delas querem ter um parto normal. Ao longo da gravidez vão surgindo esses pretextos estapafúrdios, essas indicações fictícias
que são, na verdade, indicações de desnecessárias, que são as cesáreas desnecessárias. Agora, a outra ponta, vamos falar um pouquinho de morte materna. Morte materna. Era você que tinha que fazer a pergunta, Gabi Lodge. Pode fazer, Lu. Eu ia mudar o tema também, eu ia até perguntar se alguém tinha mais alguma pergunta sobre isso. Pode fazer. A gente entrar nesse tema que é tão denso como a questão da violência obstétrica, né? Quando a gente fala em morte materna, a gente não está falando em mulheres que tiveram um parto infeliz e ali aconteceu alguma coisa. A gente está falando das mulheres que tiveram que passar por uma intervenção de aborto, e esse aborto não era seguro porque não era num hospital ou de uma forma correta. É isso que a gente fala quando a gente fala das estatísticas de morte materna? Bem, morte materna é um problema muito amplo, mas aborto é a terceira causa de morte materna direta, a quarta causa de morte materna no país, com os dados que a gente tem de pré-pandemia, porque os dados da pandemia ainda estão sendo contabilizados. E a morte por aborto corresponde inexoravelmente à morte por aborto inseguro, porque, embora clandestinos, abortos com tecnologia bem adequada, com base em medicamentos orientados por médicos, existem e estão acessíveis àquelas que podem pagar e àquelas que sofrem, sim, todas sofrem com a criminalização do aborto, mas elas não morrem porque os abortos são feitos em condição de segurança. Morrem as pobres e as pretas, e isso está bem documentado em diversos estudos, porque elas têm que recorrer, nesse momento de desespero, face a uma gravidez não desejada, aos métodos inseguros, que vão de soluções cáusticas, de instrumentos pérfuro-cortantes, a outras intervenções que acarretam somente sofrimento, lesão, dano, dor e morte. Morte materna por aborto é uma das consequências trágicas da criminalização, e é preciso descriminalizar para reduzir a morte materna por aborto, para eliminar a morte materna por aborto quase sempre, e para reduzir a mortalidade materna como um todo. E essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, a completa descriminalização do aborto, sem que a gente tenha somente situações em que o aborto é legalmente permitido, e também sem limites de idade gestacional. A OMS tem essa publicação que foi lançada no dia 8 de março de 2022, onde lê-se explicitamente que é recomendada a completa descriminalização do aborto. O aborto, no mundo inteiro, o aborto clandestino mata quando ele é feito em condições de insegurança, porque onde o aborto é criminalizado, isso não resolve, não reduz o número de abortos, e as mulheres vão recorrer a soluções inseguras. Mas você fala que o aborto é o terceiro motivo que mais mata parturientes, mata mães. Qual o primeiro e o segundo? Onde é que está apertando esse... Bem, a gente tem dois momentos, pré-pandemia e pandemia, porque a gente não pode dizer conclusivamente que a gente está livre desse pesadelo, tem sido ainda a Covid-19. A gente teve uma diminuição da morte materna com as vacinas bastante considerável, mas as mulheres ainda morrem de Covid-19. Então, no mundo pré-pandêmico, aqui no Brasil, a principal causa de morte materna era e sempre foi 20% dos óbitos maternos por hipertensão, e a segunda causa é hemorragia pós-parto.
E o que mais dói é constatar que existem intervenções baseadas em evidências que, se fossem utilizadas corretamente, aí são boas intervenções, intervenções do bem, existem intervenções para prevenir essas mortes maternas. Por exemplo, na hipertensão e na pré-eclâmpsia, fazer sulfato de magnésio para evitar que ocorra uma eclâmpsia, que é a principal causa da morte materna. Fazer prevenção durante a gravidez, nas situações indicadas com aspirina e cálcio, isso preveniria os casos de morte por hipertensão. O Eclampsia Trial, que mostrou a efetividade do sulfato de magnésio para a redução dos casos de eclâmpsia e de morte materna, o Eclampsia Trial está completando, ele é de 1995, ele já completou, né? 27 anos desde que foi publicado e, no entanto, ainda há essa falha enorme no país. O mesmo modelo, que é tecnocrático, que é medicalizado, que é misógino, machista e patriarcal, esse mesmo modelo ele falha em adotar intervenções baseadas em evidências científicas correntemente disponíveis e cujo domínio a gente já tem na ciência há muito tempo. Hemorragia pós-parto também dá para diminuir muito quando a gente usa profilaxia com ocitocina, profilaxia da hemorragia, logo depois que o bebê nasce, faz a profilaxia com ocitocina, e também existem técnicas, estratégias baseadas em evidências que poderiam virtualmente reduzir a mortalidade materna por hemorragia pós-parto a zero. E essa deve ser a meta. Então, é bem complexo isso tudo que está acontecendo, e ainda a gente sabe que isso está sendo subnotificado. Uma recente publicação com alerta do Observatório Obstétrico mostrou que 35% dos óbitos maternos não estão sendo notificados. E isso acontece por problemas na identificação do que é morte materna, quando você usa somente os CIDs, os códigos da CID-10, para identificar qual foi a morte materna. Os dados batem, mas você deveria aumentar essa investigação para incluir aqueles casos que têm um código para morte que não é de morte materna. Por exemplo, aquela mulher que morreu de sepse, morreu de uma infecção, mas que estava gestante, tem um campo na declaração. Estava gestante, eu estava dentro dos 42 dias pós-parto, tem um campo para marcar na declaração de óbito se ela estava gestante ou se tinha acontecido gestação e parto dentro desse limite de tempo. Isso é marcado e não é considerado, isso já é o responsável por a gente deixar de notificar 12% das mortes maternas. E mais, se defende hoje que com a melhora na assistência, que de fato aconteceu com todos esses problemas, mas houve melhora na assistência em nível das unidades de terapia intensiva. Então, tem sido possível postergar essas mortes, e muitas mortes acontecem fora desse limite de 42 dias pós-parto, pós o término da gestação. Esses são mulheres que ficaram entubadas, aí acabaram sobrevivendo, morreram com 45, com 50, com 60 dias, e elas também não estão sendo contabilizadas. Então, se juntasse tudo isso, os códigos de morte materna, mais aquelas DOs, declarações de óbito, em que tiveram o campo de morte materna preenchido, e se ampliasse o prazo, nós teríamos nos últimos 6 anos mais 4.000 mortes maternas do que aquelas que foram notificadas. E aí veio a pandemia e piorou tudo, porque nós tivemos um aumento impressionante do número de mortes maternas, que se deve à pandemia, são mais de 2.000 mortes maternas devido à Covid-19. A Covid-19 registrada, identificada, que houve Covid-19, porque se a gente acrescentar os casos presumíveis que não foram testados
porque não tinha teste. A gente nunca teve os testes e mais testes de que nos falava Tedros Adhanom desde 2020, porque chegaram tarde demais e não deu para fazer o teste, ou porque o teste foi negativo, porque foi feito fora de uma janela ótima. Se a gente juntar esses óbitos por Covid-19, presumível, porque e eu digo presumível, mas é quase certo, que se durante uma pandemia existe um caso de síndrome respiratória aguda grave que parece Covid, que tem jeito de Covid, que quase tudo me diz que é Covid, eu vou acreditar que é Covid e não que é uma doença misteriosa que acometeu somente aquela única mulher no ciclo gravídico puerperal. Aí, se a gente juntar essas mortes, são mais de 1.500, e aí a gente vai ter um número de mortes maternas nesses últimos 2 anos assustador pela Covid-19, e ainda em diversas regiões houve aumento do número de casos de mortes não Covid pela Covid, porque o sistema se reorganizou. O sistema estava muito desestruturado, tentou se reorganizar em torno da Covid, e aí deixou de dar a necessária assistência. Então, houve aumento do número de casos de morte por hipertensão, por hemorragia, e certamente por aborto, que a gente ainda não tem a notificação completa, mas o fato é que a mortalidade materna, que era não corrigida, que corrigida sempre se aplica um fator de correção pelo Ministério da Saúde, que deve ser maior do que o que é aplicado, considerando esses novos estudos do Observatório Obstétrico, iniciativa brilhante, que foi essa do Observatório Obstétrico, mas em 2019, sem aplicar o fator de correção, a gente tinha 55 mortes para cada 100 mil nascidos vivos. Isso chega a 107,4 por 100 mil nascidos vivos, quando a gente considera as estatísticas que não estão ainda consolidadas de 2021. Então, veja que a gente tem um compromisso com a OMS, que é a meta do desenvolvimento global, que é de chegar a 2030 com uma mortalidade de 30 por 100 mil nascidos vivos. E, na atual conjuntura, a gente vê que, em vez de a gente diminuir, face aos dados de 2019, a gente teve um aumento impressionante e vamos ter dificuldade para cair essa mortalidade, e ainda sabemos que ela é subnotificada, que essa metodologia precisa mudar. Esse é o desafio que o próximo governo precisa enfrentar, porque até agora não houve nenhum indício do Ministério da Saúde atual de que fossem tomadas medidas para reverter essa atrocidade, mortes maternas a granel. Gabi, é você agora. Ana, eu queria te perguntar um pouco sobre o que mudou no aspecto da medicina obstétrica pela pandemia, nessa questão da vacina, na questão da vacinação do Covid dentre as mulheres grávidas, se teve uma adesão, se não teve, nessa questão do número de mortes. Eu tenho muita curiosidade para saber o que mudou pela pandemia, até mesmo para saber o que pode ser avançado nos próximos anos de mudanças. Bem, o que mudou, infelizmente, inicialmente, foi uma desorganização dos serviços, uma suspensão, uma diminuição do número de consultas pré-natais que só vieram perturbar e aumentar ainda mais a mortalidade. Então, a gente teve realmente uma resposta inicial muito pouco eficiente e, pelo contrário, houve até uma desorganização do sistema que afastou muitas grávidas da assistência ótima. A gente sabe que isso são dados que ainda persistem. 1/3 das mulheres vítimas de Covid-19 no ciclo gravídico puerperal não tiveram intubação orotraqueal, nem acesso a um leito de UTI. Nós demonstramos em nossos estudos que 15% delas
morreram sem ter direito ao acesso a um simples catéter de oxigênio. E também demonstramos que falhas assistenciais graves aconteceram e que quem teve maior risco de morrer foram as mulheres negras, aquelas que viviam a mais de 100 quilômetros do hospital de referência, aquelas que moravam em regiões que não eram cobertas pela equipe de saúde da família. Então, tudo isso reflete, mais uma vez, aqui esse mesmo modelo que é racista, classista, porque essas mulheres que morreram mais do que as outras, isso tudo poderia ter sido evitado. E também falhas assistenciais importantes, no sentido de que elas chegavam muitas vezes a locais onde não tinha facilidade de intubação nem de suporte respiratório e eram transferidas em condições precárias para outros locais onde elas chegavam praticamente para morrer, ou morriam no meio do caminho, ou morriam naquela unidade inicial onde foi prestado o atendimento. E quando começaram as vacinas, a gente tem que destacar 2 pontos importantíssimos. Primeiro, que essas vacinas demoraram muito para se tornar acessíveis a todas as gestantes e puérperas, porque a vacinação no país começou em janeiro, só em abril é que sai a nota técnica que libera inicialmente a vacina para as gestantes e puérperas pertencentes a grupos de risco, e somente em julho sai a nota técnica em que a vacina é liberada para todas as gestantes, independentemente se são de baixo ou de alto risco. Então, em relação à população geral, houve um retardo de iniciar a vacinação, que é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que ela não caminha com a rapidez esperada, porque até o momento, somente 60% das gestantes têm uma dose, em torno de 45% têm 2 doses. A gente não tem informações consistentes sobre a terceira dose, porque a terceira dose para gestantes só foi liberada em dezembro de 2021. E ainda temos discrepâncias. As mulheres negras são menos vacinadas e têm menos doses de reforço em relação às mulheres brancas. Então, tudo isso indica que há muitas falhas e que, se mesmo assim a mortalidade caiu, ela poderia ter caído muito mais, porque a meta também tem que ser morte materna zero por Covid-19. E, ao mesmo tempo, a gente também teve problemas, houve uma demora muito grande em mandar as gestantes para casa. Essa medida era importantíssima e veio prevista por lei, mas não era suficiente, porque também tinha que dar renda mínima necessária para quem não estava na economia formal poder ficar em casa, mas ao final das contas acabou que veio outra lei forçando as gestantes a retornar ao trabalho sem que houvesse ainda um controle completo da pandemia e com essas taxas de vacinação ainda incipientes. E nesse ambiente de negacionismo, de anticientificismo, tudo isso que foi gerado e que se reforçou com a ascensão de um projeto conservador ao poder, leva ao fato de que existe esse paradoxo ou esse oxímoro do médico anti-vacinas, que desaconselha as vacinas, que faz propaganda anti-vacinas, e isso eles lidam com medos conscientes ou inconscientes das gestantes que são muito naturais. Ninguém quer fazer mal ao seu bebê quando tem uma gravidez desejada. Então, você tem aquela gravidez e não quer fazer mal ao seu bebê. Se vem um médico e lhe diz que as vacinas levam a aborto, isso é um impeditivo importante para muitas gestantes que cultivam esse medo, porque esse medo vai ser cultivado por essa figura aberrante do médico antivacinas, do obstetra antivacinas. E eles têm feito muita propaganda e isso não tem sido coibido no sentido de que a gente está face a um governo negacionista.
o governo que permitiu que 675 mil mortes acontecessem, quando a gente sabe que pelo menos 4/5 delas, das mortes globais, não estamos falando das mortes de gestantes, poderiam também ter sido evitadas. Então, isso foi basicamente o que aconteceu em relação à resposta do sistema de saúde à pandemia e ao uso das vacinas. Doutora, eu acho, a gente já está nos minutos finais, eu acho que a gente não podia encerrar o programa sem falar de um tema que é o seguinte, ainda sobre o caso do estupro da gestante durante o parto. Gerou muita comoção, né? E aí o que eu percebi é que a primeira coisa que a maioria das pessoas pensaram e reagiram sobre o episódio foi que o homem, o violador, no caso, é uma pessoa doente, né? Ele tem alguma psicopatia. E tem, por outro lado, essa análise de muitas especialistas falando como a cultura do estupro está tão arraigada na nossa sociedade que permite esse tipo de coisa. E que não se trata necessariamente de um homem com alguma psicopatia, né? Porque está tão naturalizada práticas assim que permite, né, uma situação, tanto da questão da impunidade, etc., que o próprio violador não acredita que esteja fazendo nada muito anormal, né? Eu queria que você falasse sobre isso, discorresse sobre essa necessidade da gente falar e que talvez e que muito provavelmente é mais comum do que se imagina, né? Casos como esse. Eu tenho debatido muito a monstrificação, a convocação do monstro como uma explicação para esse problema. E essa explicação, ela afasta as interpretações do cerne do problema, que são essa cultura machista que nós todos vivemos e o modelo de formação médica que é misógino, machista, patriarcal e centrado na figura do médico como todo-poderoso. Então, por mais monstruoso que tenha sido o ato, o perpetrador não é um homem monstro, é um homem. A gente pode analisar todas as manchetes de jornal e todas as denúncias na imprensa e todas as denúncias no CRM. A gente tem mulheres estupradoras, nós temos assédios relatados em massa, como aconteceu com Roger Abdelmaci, com médicas mulheres. Não temos, porque é esse ambiente que dá poder aos homens e que banaliza o estupro, que gera o surgimento dessas pessoas. E que, muito possivelmente, como agora a gente viu, não são atos isolados. Você fica se perguntando como é que essa pessoa passou pela faculdade de medicina, passou por uma residência médica. É muito possível que esses atos estivessem sendo perpetrados há muito tempo, e essa cultura do silêncio, que a gente não pode imaginar que ninguém tinha a menor desconfiança. Essa cultura do silêncio também faz parte desse modelo médico, misógino, machista, patriarcal, centrado na figura do médico. Então, esse silêncio, ele é extremamente incômodo, ele é constrangedor para qualquer pessoa que trabalhe na área de saúde, mas a gente entende que isso se insere na cultura do estupro típica da sociedade do modelo médico que a gente vive. Então, convocar o monstro é muito fácil. Na medida que eu digo, ele é um monstro, aí eu acredito que resolvo o problema isolando, trancafiando o monstro. E a gente se esquece de analisar o sistema que a gente vive, que é o sistema e esse modelo que estão profundamente doentes. E aí isso tira, de certa forma, até tira a responsabilidade. Porque quando você começa a imaginar, são psicopatas, são monstros, você tira a responsabilidade inerente de cada um e, ao mesmo tempo, ignora que lá fora, nossos ambientes, os que a gente frequenta, os médicos que a gente vai, eles estão extremamente
não estão livres de perpetrar tais atos, porque eles foram formados no mesmo ambiente que favoreceu o surgimento desse e de diversos outros médicos que praticam esse tipo de ato, que aí sim, o ato é hediondo, o ato é monstruoso, o ato é absurdo, mas a gente tem que ser mais profundo nessa análise. Pois bem, e chegamos aqui ao fim de mais um Cai na Roda, com um tema denso, e a certeza de que temos que lutar por uma saúde de qualidade para a população, mas uma saúde menos doente, uma saúde que se discuta todas as coisas. Isso é parte do nosso trabalho também, não só dos médicos e o pessoal de saúde envolvido, mas também nós todas, mulheres, e nós todos, sociedade. Melânia, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Cai na Roda, um tema muito importante, que nos atinge diretamente, nos atinge todos os dias, e a compreensão do tema pode facilitar muito a luta. Eu acho que isso aí é muito importante, saber do que estou falando, saber por que estou brigando, né? É uma luta de formar pessoas que possam saber gritar também, né? Eu agradeço demais essa oportunidade e parabenizo pela condução, porque de fato a gente conseguiu passar por temas muito importantes, indo da violência obstétrica, a violência contra a mulher, a pandemia, a morte materna, e aí eu fico muito honrada, muito agradecida, e foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso aqui, Melânia. Obrigada. Obrigada. E até mais. Até.